A Indurb é a empresa municipal que, depois da Coab, enfrenta o maior volume de recursos em relação ao seu prejuízo do dia a dia. O vereador Benedito Roberto Meira vem tratando desse assunto, em especial em relação à composição e à capacidade de solvência da empresa. Por exemplo, quanto seria necessário para, dado o seu prejuízo, a Indurb fechar, se fosse na hipótese de indenizar todos os funcionários? Segundo o presidente Donizete, ele disse que hoje seriam necessários em torno de 50 milhões de reais para indenizar os 688 funcionários que hoje compõem o quadro da Indurb, só a indenização. E as dívidas que tem pendentes com o INSS, principalmente com o governo federal, giram em torno de 76 milhões. Então hoje, para você encerrar as atividades da Indurb, serão necessários o desembolso de 126 milhões de reais dos cofres municipais. Uma coisa é certa, uma empresa que tem um prejuízo mensal em torno de 1.400.000, nós não sabemos até quando isso vai perdurar. Se porventura persistirem com esse prejuízo e com medidas assim, os projetos de lei que aqui foram aportados são aparentemente tímidos diante da monstruosidade do volume desse prejuízo. Então nós entendemos que a Coab, a Indurb, ela também vai passar por um processo semelhante ao da Coab. Vai chegar uma hora em que a prefeitura vai ter que fazer acordo com fornecedores, vai ter que indenizar o quadro de seus servidores para poder encerrar suas atividades. Ou então buscar uma alternativa. Eu daria como alternativa uma solução caseira, que menos impactante para o município, que seria a autarquização da Indurb. Por quê? Porque a autarquização, mantendo o regime CLT, primeiro que não tem nenhum problema de impacto em relação à FUNPREV, ponto. Por outro lado, de uma certa forma, a prefeitura assume essa dívida, mas não assume essa dívida a curto prazo, ela vai assumir essa dívida a longo prazo, vai pagar suas dívidas e, por outro lado, o custo em Indurb passa a ser menor a partir do momento que você é uma autarquia. Por quê? Porque você tem uma isenção de uma série de tributos, entre os quais, por exemplo, PIS/COFINS. Então, ela é hoje, de empresa pública municipal, ela passaria a ser uma autarquia municipal. Mas é uma engenharia jurídica, né, que precisa ser muito bem estudada e analisada para ver se realmente tem viabilidade. É apenas uma sugestão que faço nesse momento caótico e crítico que a Indurb atravessa. Enquanto isso, e os projetos estão em andamento na casa, tentando reorganizar de alguma forma uma parte disso, tem uma outra pergunta, na verdade, consequente. Estão sendo criados agora em licitação o serviço de transbordo, a modificação da questão do lixo. Qual a informação que a Indurb passou de acréscimo desse custeio adicional dessas contratações novas? Vamos pensar hoje o seguinte, hoje a prefeitura contrata a Indurb para fazer a coleta e o transporte. Isso gira em torno hoje de quase 18 milhões de reais, né? A Indurb, a prefeitura contrata a Estre diretamente para fazer a destinação final, ou seja, para enterrar o lixo lá em Piratininga. Então hoje tem um custo essa somatória do coleta, do transporte e da destinação final. Com essa nova operação, a Estre, que hoje tem um faturamento anual de 8 milhões e 900, recebendo tão somente o lixo, ela vai ficar responsável pela gestão da área de transbordo, que vai ser no aterro municipal. Ela vai ficar responsável pelo transporte desse lixo do aterro municipal até a Estre, ou seja, praticamente nós vamos dobrar a distância, e vai ficar responsável, vai continuar responsável pela gestão do aterro, do depósito final. Isso vai custar por ano para a Prefeitura Municipal 22 milhões de reais. Hoje se gasta com a Estre 8 milhões e 900. Então, será que essa nova modelagem proposta e já em vigor, já tem esse contrato assinado, é a mais vantajosa para o município? Ela pode ser aparentemente mais vantajosa para a Indurb, que vai deixar de levar o lixo até o aterro particular em Piratininga. Qual a redução de custo? Distância, vai diminuir a distância e não vai ter que pagar pedágio. Mas isso, hoje, há um custo de R$ 219 a tonelada. Mas hoje, para a Indurb ter um equilíbrio econômico-financeiro para fazer a coleta e o transporte até o aterro municipal, são necessários R$ 270 a tonelada.
Ou seja, nós fizemos uma reengenharia, né, da coleta, transporte, transbordo e destinação final, que vai ficar oneroso muito mais para o município. Isso vai custar hoje para o município em torno de R$ 515 a tonelada, contra 315 que pagamos hoje. Um aumento na ordem de 63% de aumento com essa nova modelagem. Ou seja, a partir de hoje, já independente da crise que a gente estava falando de também ser resolvida, da insolvência gradual da empresa com prejuízo mensal, nós temos um aumento substancial no serviço, mesmo que nada seja feito. Não mudou nada, não vai mudar nada. Ele simplesmente, para as pessoas entenderem, eu vou pegar o lixo que eu recolho na sua casa, ao invés de eu levar diretamente para Piratininga, eu vou levar para o antigo aterro sanitário que fica lá perto da penitenciária. Lá vai receber o lixo a Estre, ela vai pegar o lixo, receber o lixo coletado, vai colocar num outro caminhão, vai transportar até o aterro, vai andar quase que o dobro da quilometragem e vai enterrar. Só que isso vai ter um custo, vai triplicar praticamente o valor. De 8 milhões e 900, eu vou para 22 milhões. Se envolve todas essas cifras, para aproveitar o raciocínio aqui rapidamente, não tinha aí um embrião de um modelo, então, de licitação completa a ser discutido que envolvesse coleta, transbordo, toda essa etapa na mão do governo municipal para ele poder fazer, ao invés desse formato? Esse é o ideal, né? Mas aí o governo tem que abrir mão da empresa pública municipal de ser uma partícipe dessa, né? De participar desse processo. Só que para abrir mão disso, temos que pensar que são 200 servidores hoje, 200 funcionários da Endurbe, que atuam diretamente na coleta do resíduo orgânico. Então, de 688 funcionários que a Endurbe hoje possui, 200 trabalham na coleta. Então, seria uma indenização de quase 1/3 dos servidores, o que significa dizer que, pelo menos, isso vai ter um custo para a Prefeitura de indenização na ordem de 15 milhões de reais, se levarmos em consideração que todos os servidores custa 50 milhões.